Tem agora aqui a função potência, que tem essa cara, tá bom? Ela, a gente tem a variável elevada a um expoente, que é um número, né, uma constante. Tá aqui alguns exemplos. G de x igual a x ao quadrado, um exemplo de função potência. Função h, x ao cubo. A função i, x elevado a meio, 1/2. E a função j, x elevado a menos 2. Por que eu estou chamando de várias letras aqui? Para mostrar para vocês que a gente não precisa chamar só de f, né? A função f, ela é meio que padrão que a gente usa. Mas vocês podem usar qualquer letra. Aqui dentro também a variável não precisa ser x, pode ser a variável c, variável m, variável p, né? Dependendo do que a gente está tratando, a gente pode, de acordo com as variáveis, como a gente viu, né, em vídeos anteriores, a gente pode chamar, por exemplo, a variável P, que é de pressão, a variável V, que é de volume, tá bom? Então isso fica a critério de vocês. Isso daqui era só para tocar nesse assunto novamente, tá bom? E a gente vai ver então como é o gráfico, né, dessas funções aqui. A gente já conhece alguns, essa daqui é uma parábola, né? E a gente vai ver as outras. Percebam aqui, ó, essa daqui é uma parábola, né? Essa função x ao quadrado, perfeito? Tá aqui a função x elevado a 3, né? Ela tem essa cara aqui, ó, o gráfico dela, tá bom? A gente tem o GeoGebra, né, para ajudar a gente. A gente pode colocar lá y igual x, aí tem um botãozinho lá de colocar alguém elevado, né? A gente coloca lá 3, pronto, apareceu o nosso gráfico. Tá aqui x elevado a meio, tá? Tem essa cara aqui, x elevado a meio. E x elevado a menos 2, perfeito? X elevado a menos 2 ela é assim. Agora, por que que ela é assim? Por que que essa função também tem essa forma? Se vocês prestarem atenção, ó, aqui a gente tem, né, definido para todos os valores de x aqui, o nosso domínio. Percebam isso, ó. Todo valor aqui, ó, eu vou ter um correspondente, porque, olha só, se eu substituir aqui, eu vou obter um valor para y. Ó, 1, menos 10. Eu sempre vou conseguir calcular. Da mesma forma, a função quadrática. Qualquer valor que eu substitua aqui, eu vou achar um valor em y. Aqui, ali, e assim infinitamente para a esquerda e para a direita. Mas, o que é isso daqui? Se vocês forem prestar atenção, x elevado a meio, na verdade, pela propriedade de potência lá, na verdade isso daqui é a raiz quadrada de x. E a raiz quadrada de x, x não vai estar definido para valores negativos. Por isso que a gente tem, ó, começando bem aqui, né? Começa aqui no zero. Com a raiz de zero é zero, né? E aí vai embora. Raízes de valores positivos. E aqui? Aqui, ó, x elevado a menos 2. Isso daqui, na verdade, é 1 sobre x ao quadrado, né? É uma fração. 1 ao traço da fração e o x ao quadrado lá embaixo. A gente pode transformar isso daqui também em propriedade de potência, né? Propriedade de potência isso daqui. Então, isso é 1 sobre x ao quadrado. Só que em uma fração a gente já viu que o denominador não pode ser zero. Então, se para isso daqui o denominador não pode ser zero, o que vai acontecer? Não está definido para o zero. Então, qual é o domínio dessa nossa função aqui? Todos os reais menos o zero. Percebam que quando os valores de x aqui, ó, vão se aproximando do zero, o gráfico vai, ó, de uma certa forma, que se aproximando do eixo y, mas nunca vai tocar o eixo y. Por quê? Porque não está definido para o zero. Então ele vai infinitamente subir, vai ficar bem próximo do eixo y e nunca vai ser zero. Da mesma forma aqui, ó, a gente vendo os valores negativos, ele vai chegando perto do zero,
quanto maior for esse número negativo, porque, né, quanto mais longe do zero, menor é o valor, né? Então, quanto mais próximo do zero, maior é o valor. Quanto maior for o valor negativo aqui, né? Então, ele nunca também vai tocar no eixo y, porque não está definido para o zero. Então, o domínio dessa função são todos os reais menos o zero. E aqui, todos os reais positivos. Tá ok? Bom, vamos ver. A gente vai ver aqui que a função racional é o quê? A função racional são funções polinomiais P e Q, e vai ser dessa forma, onde o Q não vai ser zero. Tá? Olha o exemplo aqui. A gente tem aqui duas funções polinomiais, uma no numerador e outra no denominador, e a gente não vai estar considerando essa função polinomial aqui de baixo igual a zero, sempre diferente de zero, para que ela seja uma função racional, que exista, né, essa fração aqui. Então, está aqui o gráfico, né, dessa nossa função racional. Percebam o seguinte, né, se a gente for analisar aqui esse denominador, quais valores vão ser zero aqui? Percebam que o 1, certo? Se a gente colocar aqui 1 elevado a 3 é 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 1 menos 1 é 0. Então, percebam que para x igual a 1, a função não vai estar definida, né? A função não vai estar definida. Então, tá aqui, ó. Para x igual a 1, eu vou ter essa reta aqui, ó, vertical, em que o gráfico, toda vez, ó, que o valor de x ele estiver se aproximando do 1, ele não vai tocar no 1 nunca, ó, porque não está definido por 1. E da mesma forma, quando estiver vindo, ó, dos números negativos aqui, do menos infinito, ele vai se aproximando do 1, vai se aproximando, nunca toca no 1, porque não está definido no 1, porque o denominador não pode ser zero. E, portanto, x não pode ser 1. Por isso que a função tem esse comportamento aqui, tá? E essa reta vertical aqui, ela é chamada de assíntota vertical, né? Para curiosidade de vocês. Caso queiram saber, essa reta daqui é uma assíntota vertical, tá bom? Bom, e essa assíntota na horizontal está mostrando para a gente que quando a função tem valores muito altos para x, ó, esse valor vai se aproximando de 3, mas nunca vai ser 3. E da mesma forma aqui, ó, quando vai indo para os valores negativos infinitamente, também vai assumindo o valor igual a 3, tá bom? Essa é a leitura do comportamento dessa função, ok? Bom, quando a gente tem uma função em que a gente tem funções polinomiais subtraindo, somando, multiplicando, dividindo, então a gente tem uma função algébrica, tá? Então isso daqui é um exemplo de função algébrica. Quando a gente tem outros tipos de funções como essas aqui, que não são funções polinomiais, a gente chama de funções transcendentais, tá bom? Tá aqui alguns exemplos: a função seno, função cosseno, funções trigonométricas, a exponencial, tá bom? E a logarítmica, né? Percebam aqui que a gente tem a função exponencial com a base. Geralmente a gente trabalha, a gente vê no ensino fundamental, médio, a gente vê no ensino médio com a base A, né? Trabalha com uma base A elevado a um expoente x, e aqui o log de x na base A, né? É mais comum a gente trabalhar no ensino superior com a base neperiana, que a gente chama esse E, né? Esse
esse número, isso daqui é um número, né? Um e, é o número de Euler. E o logaritmo na base imperiana, ou seja, não é na base 10, é na base e. Tá? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá bom?